Fala, torcedor vascaíno, Nave Luz na área, trazendo mais um conteúdo para o canal. Vamos de Vasco, porque o Vasco não para. O Vasco é para quem acredita. E toda hora uma notícia a respeito dos Gigantes da Colina, galera. E vamos porque o Vasco é para quem acredita, né? Essa é a situação, galera. O sentimento não pode parar. E a todo tempo, né? Quando não é o Vasco, existem pessoas de fora que prejudicam o Vasco da Gama. Mas isso aí vamos deixar assunto para depois dessa notícia aí, galera. Negócio fechado, hein? O Vasco e o atacante Andrés Gomes já se acertaram. Salário definido, tempo de empréstimo alinhado, tudo direitinho. Agora é aguardar a autorização do Rennes da França para poder deixar o jogador viajar e fazer, né, os trâmites corretos aí, que são os exames médicos, tudo direitinho, e assinar com o Vasco da Gama para já começar a atuar pelos Gigantes da Colina. Eu, como sempre vou falar, não conheço o jogador, não conheço, então não posso falar se o cara é bom ou se o cara é ruim. Mas, galera, me ajudem aí, bota no comentário aí, o cara é brabo, o atacante é fera, o cara é demais. Porra, meu irmão, mais um atleta aí que o Vasco errou, o cara aí é ruim demais, entendeu? Bota aí, galera, que realmente eu não faço esse tipo de trabalho que é scout, né, de jogadores, ficar falando se ele é bom, se ele é ruim. O que eu tenho é o que vocês têm como também torcedores, né, galera? É saber que o cara tá vindo, se é refúgio, se não é, eu não faço ideia. Mas eu tenho que confiar de que o Admar Lopes, junto com o Pedrinho, Felipe, né, o Diniz, entre a comissão técnica, os caras estão escolhendo os bons atletas para poder vir, ainda que com pouco dinheiro, ainda que com mediano. Até porque o Botafogo conseguiu montar um time com pouco dinheiro, atletas que a gente nunca vimos, e aí, ó, foram campeões. Então, eu tenho que acreditar que o Vasco também esteja fazendo boas contratações para poder estar trazendo para o Vasco da Gama, galera. Então, vamos ficar aí na torcida e esperar que o cara chegue e que o cara faça a diferença, né? Thiago Mendes jogou aí um pouquinho contra o Inter, né? Não deu ainda para a gente poder sinalizar se o cara vai fazer diferença, se não vai, até porque jogou pouco tempo, então temos que esperar para poder ver se ele é esse volante mesmo aí que todo mundo aí ficou especulando aí, e essa contratação monstruosa, né? Então vamos aguardar, né? Os especialistas em futebol falaram que o cara é bom, então eu tenho que acreditar que o cara é bom. Já esse atacante, o Andrés Gomes, ainda não falaram nada, então vamos ficar aguardando para poder ver e ficar na torcida aí que venha mais uma contratação. Ou seja, já somos a segunda contratação do Vasco da Gama nessa janela. E a janela fecha dia 2, galera. Então, creio eu que nós só vamos ter só 2 contratações. E o zagueiro, cara, e o xerifão, aquele cara que chegou para poder vestir a camisa, pegar até a braçadeira de capitão do Verratti e falar, meu irmão, aqui quem manda sou eu e aqui não passa mais nada. Bola nenhuma, nem aérea e nem terrestre, parceiro. Estamos esperando o zagueirão, filho, para zagueirar aí no Vasco da Gama. Então, seguindo, galera, vamos falar a respeito do Léo Jardim, arbitragem polêmica contra, né, o Vasco aí, Internacional e Vasco, essa arbitragem polêmica. Tem um vídeo rolando na internet aí que já viralizou no Instagram e tudo quanto é canto, no TikTok, né, Kawaii, tá todo mundo vendo aí, o massagista pedindo pro goleiro do Inter cair, né, no primeiro tempo, fingir, né, simular aí uma contusão, para que esfriasse a partida, para que o Vasco parasse de atacar, parasse de ficar em cima, porque o Vasco no primeiro tempo estava martelando o Inter, já estava quase saindo o segundo gol, e aí o massagista falou, meu irmão, cai e deixa o jogo esfriar. E aí ele fez isso, pá, deu aquela cera, tudo direitinho, beleza. E aí vamos para o segundo tempo, aí o Léo Jardim faz uma cera, toma o primeiro cartão amarelo, e aí o Léo Jardim, né, não sei se é simulação, então eu também não posso dizer se foi fingimento, não posso nada, se foi verídico, se foi verdadeiramente, se ele passou mal mesmo, se ele estava contundido, não sei. Eu sei que ele sentou, né, na beira lá da trave lá e começou a sentir mal e avisou o árbitro que estava se sentindo mal. E o árbitro falou para ele que se ele não levantasse, que o negócio ia ficar estreito para ele, e ele não levantou, e aí o árbitro, pum, vermelhou o menino. E aí, filho, foi o samba do crioulo doido, né? Aí o Inter veio para cima e empatou o jogo. O que eu quero dizer com isso, galera? Tá todo mundo reclamando aí, os vascaínos dizendo que o critério não foi o mesmo
para o Internacional. No Internacional, sequer o goleiro foi chamado a atenção, mas o Léo Jardim foi chamado a atenção 2 vezes, e nas 2 vezes com cartões amarelos, incluindo o vermelho. Então parece que os critérios não foram os mesmos. Então o Vasco da Gama resolveu ir à CBF para poder reclamar e levantar esse questionamento. Por que o Léo Jardim foi advertido 2 vezes com cartões e o goleiro do Internacional não? E aí pediu o afastamento do árbitro, fez aquele trâmite todo, e a CBF já respondeu prontamente a respeito da situação e disse que o árbitro agiu corretamente contra o Léo Jardim e que não vai suspender o árbitro nenhum e que ele vai continuar apitando as partidas. E rechaçou totalmente aí a conduta do Vasco da Gama, aí, o ofício do Vasco da Gama. Então, galera, respondendo a vocês aqui, não vai acontecer nada com o árbitro vai continuar apitando, e para todos os efeitos, errado foi o Vasco da Gama. Então, essa é a CBF que o Pedrinho foi lá, fez aquela... Como é que é? Aquela situação toda lá do chefe de delegação, né, da CBF aí, da seleção brasileira, isso tudo, né, parece que é um amigo do Pedrinho. Essa situação toda aí, mas parece que a CBF não vai voltar atrás e a arbitragem vai continuar. Sabemos nós que a arbitragem é horrível, né, cara, no Brasil. Horrível, horrível, horrível. Essa situação de que o árbitro ele tem total condições de interpretar dentro de campo, isso abre muita brecha para muita falcatrua dentro do Brasil. Esse negócio de interpretação é o que prejudica a arbitragem no Brasil, até porque os caras podem interpretar o seu bel prazer e eles não podem ser condenados, né, não pode ser punido por eles terem interpretado da forma deles. Então, esse negócio de interpretação é muito ruim, porque num jogo ele interpreta de um jeito e no outro jogo ele interpreta de outro jeito. Isso acaba acirrando aí os nossos sentimentos. Por que o Vasco é desse jeito? Por que o Atlético Mineiro é desse? Por que contra o São Paulo foi assim? Por que contra o Palmeiras é desse jeito? E assim vai, galera. Todo mundo se sente prejudicado por conta de interpretação. E se eu estiver mentindo, espero que vocês sejam os primeiros a me falar que, pô, você já está exagerando, e né? Se não, é tudo mentira. Mas eu penso dessa forma, galera. Enquanto houver esse negócio de interpretação, nós vamos estar na mão da arbitragem e a arbitragem vai fazer o que quiser com todos os times no Brasileirão, galera. E como eu já estou te falando, né? Já estou falando da CBF mesmo, vamos dar continuidade. A CBF avisou aos clubes que haverá impedimento semiautomático. E, filho, será que vai começar a melhorar? Semiautomático no Brasileirão 2026, não é para o Brasileirão de agora não. O teste irá começar em 2026 e será na Série A e na Série B. Eles pretendem, né, fazer esse impedimento semiautomático para poder começar a tirar esse problema, né? Claro, porra, dos bandeirinhas levanta a bandeira depois de, porra, 1 ano depois, segue a partida, o cara faz gol, ou o cara às vezes perde gol, aí depois levanta a bandeira. Os comentaristas ficam putos, os narradores também ficam putos, porque os caras vão narrando até o final, grita gol, e aí, porra, da bandeira levantada, depois de tudo isso, isso deixa todo mundo muito puto, o jogador que comemora, a torcida que grita, e o impedimento apareceu. Dessa forma, não. Dessa forma, né, parece que vai ter um mecanismo, né, automático lá que quando o jogador tiver impedimento, bom, já vai apitar, né, sei lá, um negócio assim. Eu sei que vai ser, o experimento vai começar em 2026, galera. Então vamos aguardar, porque em 2025 a polêmica vai continuar e vamos continuar sofrendo na mão da CBF, porque a CBF é a ditadora, né? Ela diz, né, o que vai fazer, o que não vai fazer e pronto, e acabou. É desse jeito aí. Vamos seguir, galera, porque temos aí uma questãozinha esquisita para poder estar falando, né, cara? O Atlético Mineiro fez proposta pelo lateral Paulinho da base do Vasco. Todo mundo sabe que o Paulinho é o lateral direito, que seria, né, o cara, né, o jogador que irá substituir o Paulo Henrique, né? É o substituto imediato do Paulo Henrique, até porque o Puma Rodrigues está de saída. Então, resumindo, vou tentar esclarecer para vocês o que está acontecendo, galera.
O Paulinho, né, como assim todo mundo sabe, o Paulinho, da base do Vasco, lateral direito, ele subiu, o Diniz subiu ele para ele ser o cara que ia substituir o Paulo Henrique quando precisasse, porque o Puma Rodrigues está de saída. E aí o Vasco, cara, entrou num acordo aí de empréstimo com Volta Redonda para poder emprestar o Paulinho, né? E não só o Paulinho, mas também o zagueiro Lincoln. Quando o Paulinho chegou em Volta Redonda para poder se apresentar tudo direitinho, o Vasco liga para o Paulinho e fala para o Paulinho não se apresentar, para o Paulinho voltar para o Vasco da Gama, porque o Puma Rodrigues estava de saída e eles iriam precisar de um lateral direito para poder estar substituindo o Paulo Henrique caso fosse necessário, o famoso PH que joga muito. E aí o Paulinho voltou para o Vasco da Gama, não se apresentou ao Volta Redonda e somente o Lincoln. E agora o Atlético Mineiro faz uma proposta pelo lateral, né, na base do Vasco, empréstimo com opção de compra de 2 milhões de dólares por 70% do passe do jogador. A opção vira obrigação se ele entrar em campo em 20 jogos durante o período. E o Vasco abriu, né, um pensamento se vai ou não negociar o jogador. Mas tudo indica que irá negociar. A questão é, porra, meu irmão, olha a vacilação. Se você não fez negócio com Volta Redonda e agora vai fazer com o Atlético Mineiro, isso vai deixar o Vasco muito mal com Volta Redonda. E outra, o Vasco deve uma prata por Volta Redonda por conta do Marrone, que ainda não foi pago, galera, desde a gestão do Jorge Salgado. Ou seja, já tem papo de uns 5 anos aí, sei lá, ou mais, né, que o Marrone aí foi contratado pelo Vasco da Gama aí, empréstimos, negócio desse aí, e o Vasco não sondou essa dívida com Volta Redonda. E além de não sondar a dívida com Volta Redonda, ainda faz essa transação aí esquisita aí, né, contra o Volta Redonda, ou seja, não emprestou para o Volta Redonda, vai emprestar para o Atlético Mineiro. E aí eu te pergunto, e o Puma Rodrigues que está de saída, como é que vai ficar a situação? E se o Puma Rodrigues sair? Quem vai ser o substituto imediato do PH? Então, cara, é uma situação, sei lá, esquisita demais. Então, é por essas e por outras que eu falo que a gestão do Pedrinho está meio que perdida aí em cima de alguma situação. Ah, mas a gente está fazendo tudo aí em prol do Vasco da Gama. Mas vamos fazer as coisas por limpo, cara, sem, né, passar por cima das pessoas, sem passar por cima, porque a palavra do homem ela tem que ser sim, sim, não, não, e não dessa forma aí. Então, não sei a que pé vai ficar essa situação, se o garoto, né, o Paulinho, vai ficar para ser o substituto imediato do PH, ou se o Puma Rodrigues irá ficar. A questão é que o Puma Rodrigues quer sair porque ele quer jogar, né, a Copa do Mundo de 2026, e para isso ele precisa estar em campo, precisa jogar, e ele não está jogando no Vasco da Gama, galera. Então, foi uma dessas notícias que eu trago para vocês, né? E a Red Bull deseja a contratação, né? O time aí, Red Bull, deseja a contratação do meio-campista Marlon Gomes, que atua no Shakhtar Donetsk. Se isso vier acontecer, vai pingar um dinheirinho na conta do Vasco aí pelo sistema de solidariedade, porque o Marlon Gomes é cria, né, do Vasco da Gama, aí, cria da base. Então, se isso acontecer, vai rolar uma pratinha aí pro Vasco da Gama, galera. Tomara que aconteça, né? Porque e o Red Bull tá vindo pesado aí, porque, né, ultimamente anda dando uns molezinhos nos campeonatos aí, não tá ganhando nada, só vende. E agora parece que está querendo trazer aí umas galerinhas para poder competir de igual para igual aí com a galera. Até porque aí o Mirassol tá fazendo diferença, hein, galera? O Mirassol tá batendo firme aí nos grandão aí, o Red Bull ficando para trás. E todo mundo fez maior questão aí, falando que o Red Bull era brabo, que ia vir, que a SAF era pica e no final das contas não tá ganhando nada. Só tá vendendo e só o Red Bull botando dinheiro no bolso. O Vasco e o Edmar Lopes tentam trazer o Cauã Barros. Mais uma vacilação aí, gente. Todo mundo sabe aí que o volante Cauã Barros está no América Mineiro e tá por empréstimo. Só que só se encerra no final deste ano de 2025 o empréstimo do jogador. Mas o Vasco quer antecipar a vinda do jogador e para isso precisa pagar uma multa. Pouco mais de 500 mil reais. Ou seja, coisa de uns 600, sei lá, 700 mil reais para poder trazer o jogador de volta, mas o Vasco não quer pagar. O Vasco está tentando arrumar um jeito de trazer o jogador sem ter que desembolsar essa pratinha aí. Mas
parece que para isso acontecer também, o Vasco precisa da autorização do jogador. O jogador tem que querer vir. Precisa que o Atlético, né, o América Mineiro também sinalize a intenção de liberar o jogador, coisa que não vai fazer. Eles só vão fazer mediante pagamento. Então o Vasco tem que pagar. O jogador tem que querer, porém agora os empresários entraram na jogada, galera. E aí o negócio ficou estreito para o Vasco da Gama. O que os empresários fizeram? Nós até aceitamos a proposta de voltar com o jogador de empréstimo antes da hora, mas nós queremos agora refazer o contrato, aumentar a contratação do jogador e aumentar salário também, para que o jogador possa estar voltando para o Vasco da Gama antes da hora. E aí, o que vocês acham? Parece que a merda voltou pro rabo do Vasco da Gama, filho, para a gestão do Pedrinho, ou seja, vai ter que renegociar agora uma renovação de contrato com os empresários do jogador, estender contrato, né, aumentar salário, já que agora demonstrou dependência aí, demonstrou que quer o jogador de volta. Então, são essas as notícias que eu tenho para dar, galera. Tamo junto. Se gostou do conteúdo, deixa o like, comenta, compartilha, que isso me ajuda muito. Saudações vascaínas, até o próximo conteúdo. Valeu!